Olá pessoal, paz do Senhor, sejam muito bem-vindos ao nosso canal ET Crente, Evangelho e Teologia, um canal feito para você, para falarmos da palavra de Deus, testemunhos, edificar o nome do Senhor, edificar o reino de Deus. Antes de mais nada, vou pedir para que você faça a inscrição, assine as notificações, coloquem suas dúvidas, comentários, o que você achou, e queria dar as boas-vindas ao meu convidado, Ronaldo Júnior. Bem-vindo. Muito obrigado, Brunão. Bem-vindo. Obrigado, é um prazer estar aqui. Queria externar minha alegria, satisfação e honra estar aqui com você nesse trabalho incrível que vocês estão fazendo. É o pontapé inicial. O Ronaldo, que é casado com a Thaís, né, tem o privilégio de conhecer, é pai da Mariana, líder de jovens da igreja, Missão Apostólica Missão Pentecostal. Apostólica de Osasco. Ronaldo, qual que é o endereço? Passa pra gente. É Rua Cajamar, 134, Parque Bandeirantes, ou Vila Menck, hoje lá é conhecido como Vila Menck. Só a correçãozinha no nome, Igreja Evangélica Missão Pentecostal. Irmãos muito amados, igreja acolhedora, que eu amo muito. Amém, amém. E o presidente, pastor Samuel Modesto. Isso. Quero mandar um abraço para o pastor Samuel, né? Ele vai acompanhar a gente com certeza aqui nesse vídeo, né? Certeza. E é um pastor muito abençoado, professor também, respeitadíssimo, né? História da igreja, outros temas e quem puder, né? Quero convidar você para visitar a igreja do nosso irmão Ronaldo. E o tema de hoje, Ronaldo, é um tema muito especial, então acho que o nosso podcast realmente é um episódio especial, porque nós estamos chegando aí numa época das mais importantes para o cristão, né? Então é uma das duas datas mais importantes, o nascimento de Cristo e a ressurreição dele, a Páscoa. E aí o tema especial desse episódio foi feito por você, conheça a verdadeira Páscoa. E nós começamos sempre esses bate-papos com uma pergunta-chave, né? Então, uma pergunta para você: a Páscoa é sobre chocolate? A verdadeira Páscoa é sobre chocolate? Essa é uma ótima pergunta para a gente começar esse bate-papo. Obviamente que não, né? A Páscoa não é sobre chocolate. A Páscoa, ela tem um significado muito, infinitamente mais profundo do que chocolate ou coelho ou, enfim, tudo isso que a gente vê. Então, eu espero nesse bate-papo, né, com você aqui, com o pessoal de casa, a gente desvendar um pouco mais das origens da Páscoa, o que a palavra de Deus fala sobre a Páscoa, como que algumas coisas entraram nessa data, nessa celebração, e tentar principalmente trazer aqui a mensagem verdadeira da Páscoa. Esse é o meu objetivo em vir aqui bater esse papo com você. Muito bom. E um resgate, talvez, né, numa igreja tão secularizada, digamos assim, então a contemporaneidade ela vai incorporando ali coisas que acaba perdendo a essência de Cristo, né? E muitas igrejas têm uma palavra especial sobre a Páscoa, né? Mas se a gente não tomar cuidado, a gente começa a se perder e não tem problema a gente comer chocolate, né? Adoro chocolate. Também. Preciso, inclusive, dar uma parada de comer chocolate, voltar à minha dieta. Mas para a gente agora se aprofundar, vamos falar um pouco sobre a Páscoa e eu vou te dar essa voz aí, você que é mestre, né? Para a gente conhecer perante a Bíblia, perante o texto, perante a Escritura, né? Como que surgiu a Páscoa cristã? Tá certo. Então eu acho que a melhor maneira da gente começar é onde ela teve origem, é onde a Páscoa se iniciou. Quem aí conhece um pouco da palavra de Deus, um pouco da Bíblia, já sabe, né, que toda a história da Páscoa tem origem ali. Mais especificamente no Egito. O povo de Deus, o povo hebreu, estava escravizado no Egito já há alguns séculos, né? 4 séculos, 400 anos, até que Deus levanta um homem que seria o libertador desse povo, que é Moisés, muito conhecida a história de Moisés. E Moisés, ele é levantado por Deus para liderar o povo nessa saída da escravidão. Deus anuncia, eu vou falar de forma resumida, porque a história é bem extensa, mas é muito linda, né? A história da Páscoa é muito linda, né? Deus anuncia
a Moisés, que vai tirar o povo e vai usar ele para libertar o povo. E Deus usa 10 pragas para fazer com que Faraó deixe o povo sair. Mas Faraó, com seu coração endurecido, não deixa na primeira, não deixa na segunda, não deixa na terceira praga, e eram pragas terríveis, né? Então, o rio Nilo lá no Egito se tornou em sangue, e a principal fonte de vida do Egito era o rio Nilo, né? Acho que Até até hoje. hoje, né? Isso, até hoje, sempre foi. Houve pragas de pestes, né? Piolhos por toda a terra do Egito, rãs por toda a terra do Egito, algumas doenças. Então o povo tinha feridas, né? Mortais, né? Então foram 10 pragas enviadas por Deus, terríveis para assolar o Egito. Faraó endureceu o coração até que Deus anunciou a sua última praga, a última e mais terrível de todas, que é a praga da morte dos primogênitos. Essa Uau. foi muito triste, porque quando Deus falou para Moisés que ia enviar um anjo da morte, que no caso Deus estava falando dele mesmo, ele iria passar pelo Egito e fazer essa coisa acontecer, Deus disse que haveria um choro e um clamor como nunca houve no Egito. E Moisés, então, ouviu aquilo, Deus deu esse recado, Moisés falou com Faraó, mesmo assim, não abriu mão de prender o povo ali. Então, Deus, para que o povo dele não sofresse com essa praga, como os egípcios iriam sofrer, Deus instituiu um ritual. Uhum. E esse ritual se resumia no seguinte: cada família do povo de Deus, do povo hebreu, iria tomar um cordeiro para si. Esse cordeiro não podia ser qualquer cordeiro, ele tinha que ser um cordeiro macho, de 1 ano e sem nenhum defeito, um cordeiro perfeito. Esse cordeiro seria Ele não podia sacrificado, ter mácula. nenhuma mácula, nenhum defeito, nenhuma perninha quebrada, nenhuma manchinha ali no seu corpo diferente. A família ia sacrificar esse cordeiro e ia comer esse cordeiro naquela noite, cordeiro assado. Tinha que comer inteiro, o que sobrasse eles iam queimar e oferecer a Deus. E o sangue desse cordeiro, no momento que ele fosse morto, o povo teria, a família teria que pegar aquele sangue e passar nos umbrais da porta, né? Nas soleiras da porta, aquela que a gente chama hoje de batente, né? No Uhum. batente da O porta. sangue derramado do cordeiro ia lá, as pessoas iriam marcar literalmente as casas ou as tendas ali naquela. Exatamente. Iria marcar e toda a casa dos hebreus tinha que ter a marca do sangue do cordeiro, certo? E por que isso? Porque quando viesse a praga, definitivamente, que é Deus passando pelo Egito e provocando a morte dos primogênitos, toda casa que ele passasse e que tivesse a marca do sangue do cordeiro, ele passaria por cima da casa e não haveria morte naquela casa. Ô, Juninho, é engraçado, né? Você comentando, é interessante que nós vemos já, né? Esse mover de Deus usando Moisés como libertador, Sim, né? E Deus já sinalizando com sangue uma graça de Deus no Antigo Testamento, né? verdade. Então a graça de Deus ela está presente no Antigo Testamento de forma clara também, né? Verdade. Algumas pessoas questionam, pessoas que não são cristãs, questionam por que o Deus do Antigo Testamento é mau, ou por que ele fazia o que fazia, mas a grande verdade é que Deus sempre se mostrou bondoso e gracioso com aqueles que eram dele, com seu povo. E o fato de Deus ter mandado 10 pragas no Egito é de uma longanimidade de Deus muito grande, porque ele poderia ter acabado com o Egito na primeira, na segunda, e Faraó, com coração duro, foi quem fez tudo isso acontecer, né? Então, Deus não era e nunca foi um Deus mau. Ao contrário, um dos atributos de Deus é a bondade. E uma bondade permeada de justiça. Então, todo aquele que ofende a Deus e peca contra Deus sofrerá as consequências. E todo aquele que se arrepende acaba trazendo para si a graça de Deus. Então, é verdade, Deus, ao promover ali
essa saída, esse escape para o povo de Israel é uma manifestação da sua graça, sem dúvida, no Antigo Testamento. Também muito, muito interessante. E aí, para a gente chegar onde na Páscoa definitivamente, após Deus então passar pelo Egito e muitas crianças, muitos primogênitos, né, todo aquele que era um filho mais velho, tanto dos homens como dos animais, morreram no Egito. Então foi um dia muito triste. Até na Caramba. história de Israel, ninguém se alegra com esse dia. Os Que é o israelitas choram. primogênito também, né? Sim. Os israelitas choram pelos egípcios, porque foi um dia muito triste, de grande clamor. E Deus fez isso, mas não, ninguém dos hebreus morreu. E por que é importante a gente frisar esse passar por cima? Porque a palavra Páscoa, ela tem origem do hebraico Pessa. E essa palavra Pessa do hebraico significa literalmente passar por cima ou passar por alto. Então, sempre que Deus, né, o que Deus queria dizer era, quando eu passar pelo Egito e eu ver a marca do sangue, eu vou passar por cima de vocês e não vai acontecer nada. Então, quando esse dia se findou, finalmente Faraó até abriu mão. Faraó falou: agora, pelo amor de Deus, saiam do meu país, saia daqui, porque a gente já não pode mais ter vocês aqui, porque o nosso choro é muito grande, nosso lamento é muito grande. O povo saiu do Egito. Ainda teve aquele episódio do Mar Vermelho, Faraó ainda se arrependeu de libertar o povo, foi atrás, mas o povo passou pelo meio do Que mar e os dureza de coração, egípcios, né? pela Ele dureza de vê coração. os primogênitos ali, né? O- possivelmente o próprio filho dele. Possivelmente. E mesmo assim, liberta o povo, mas manda o exército ainda ir atrás deles. Foram atrás ainda. Olha como era duro o coração de Faraó. Ele foi atrás para matar, né? Então Deus instituiu esse ritual do sacrifício do cordeiro, de comer o cordeiro em família, de estar reunidos. Ele instituiu esse ritual como uma festa que deveria ser celebrada anualmente pelos judeus, um estatuto perpétuo, como um memorial desse dia. Deus, então, instituiu a Páscoa. E todo dia 14 do primeiro mês do calendário judaico, não é o mesmo que o nosso, o calendário judaico começa no mês de Nissan. Uhum. No dia 14 desse mês, o povo judeu, até hoje, ainda celebra e lembra do dia da grande libertação que Deus deu ao povo da mão dos egípcios. E ali o povo se tornou verdadeiramente um povo livre da escravidão do Egito. Então a Páscoa é uma história de libertação, uma história de recomeço, porque ali o povo recomeçava, e também uma história de grande choro e lamento pelos egípcios que perderam muitas pessoas ali por não obedecer à voz de Deus. E uma promessa de Deus também para um caminho que seria a terra prometida. E Sim. além de tirar do cativeiro aí, que durou vários anos, né? Sim, sim. Aí Deus prometeu dar ao povo uma terra, a terra que mana leite e mel, que a gente conhece, a terra de Canaã, onde o povo iria tomar posse, e ali se faria o povo de Deus por muitas e muitas gerações após essa libertação. Então marcou mesmo. A Páscoa é uma festa marcante para o povo de Deus e para todo aquele que conhece a história bíblica. Depois da Páscoa nunca foi a mesma coisa. Perfeito, é uma bênção. Esse memorial de passar de geração em geração, né, igual Uhum. o povo judeu transmitia pela oralidade, Uhum. né, até por ser um mandamento de Deus, né, Sim, se eu não me engano, acho que Números vai falar, Levítico vai falar também, sim, sim. e mantendo principalmente qual que foi o princípio básico, né, de livramento de Deus do povo do Egito, Uhum. da escravidão, usando ali Moisés como libertador. Uhum. Cara, isso é tremendo. É a graça de Deus. Não tem É, como falar que não teve graça, né? não tem como. E ainda mais que, conforme a gente continua lendo a história, começa a aparecer uma promessa da vinda do Messias. Messias
iria salvar o povo de Deus agora, né, não mais das mãos de nenhum povo opressor, né, como eram os egípcios, mas salvar o povo de Deus dos seus pecados, de si mesmo, né? Uhum. Porque todo homem é pecador. Então começa a surgir ao longo da história a promessa da vinda do Messias. E o que tem a ver a vinda do Messias com a Páscoa? Que na época de Jesus, e Jesus, que era um judeu e um bom judeu, Jesus celebrava a Páscoa. Ele tinha essa festa como um dos seus rituais religiosos, né? Como judeu, ele aprendeu que desse memorial, que Isso, uma vez por ano sentavam-se ali as famílias, iriam celebrar a saída do Egito. exato. Provavelmente Jesus, desde pequenininho, celebrou essa festa com José, com Maria, com seus irmãos, com sua família, e ele cresceu sendo judeu. Quando a gente começa a ver a história de Cristo já no seu ministério, a gente tem um relato que é muito marcante também, agora saindo um pouquinho da Uhum. Páscoa judaica e entrando um pouquinho na Páscoa cristã. Né? A origem da Páscoa é judaica, mas hoje ela tem um significado judaico-cristão. Em Jesus, a Páscoa ela teve um ressignificado, vamos dizer assim. Por quê? Porque foi na noite da celebração da Páscoa que Cristo se reuniu com seus discípulos para celebrar, para comer a Páscoa, e é a famosa reunião da ceia, né? Onde todo cristão conhece muito bem essa cena. Então foi no mesmo dia. No mesmo dia, no dia da festa da Páscoa, o dia que todo Israel estava comemorando a Páscoa, Jesus também foi comemorar com seus discípulos. E ali aconteceram várias coisas. Ele, por exemplo, foi o dia que ele lavou os pés dos discípulos, que foi a última ceia dele, a ceia de Páscoa. Foi o dia que ele indicou quem iria o trair, foi Judas. Foi o dia que ele partiu o pão na frente de todos e falou aquela frase, né, que hoje para nós cristãos, a gente vai falar mais disso até o final, que isso é um ponto central. Que ele partiu o pão e disse: esse é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. E ele tomou o cálice do fruto da uva ali, do vinho, e disse: esse é o meu sangue, que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. E foi nesse dia, após essa ceia, que Jesus então foi orar, depois foi preso, depois foi morto, e depois, ao terceiro dia, ele ressuscitou. Então, a gente vai entrar em detalhes mais para frente, mas a Páscoa para o cristão, ela significa hoje muito mais esse evento de Cristo celebrando com seus discípulos e morrendo e ressuscitando do que a história original dos judeus, né? Vamos dizer assim. Ô Juninho, e pensando numa revelação progressiva mesmo do Antigo Testamento até Cristo, né? Aham, Houveram profetas que falaram a respeito desse cordeiro que viria, né? Eu acho que você vai explanar um pouco pra gente, mas houve um apontamento e falou, olha, e aí, lógico, existe uma tipologia também, né? aham, Mas tudo que aconteceu nesse desenvolvimento da revelação progressiva aham. foi apontando ali pro cordeiro, né? Foi sim. Eu acho que o texto principal que a gente tem no Antigo Testamento é um texto muito conhecido, um texto messiânico, que é do profeta Isaías, no capítulo 53. Deve estar ali em meados ali do versículo 6 ou 7, que ele diz o seguinte: pois como um cordeiro ele foi levado ao matadouro, e como uma ovelha muda não abriu a sua boca. Ali o profeta ele já estava dizendo sobre o Messias que viria. Uhum. E ele fez essa simbologia, comparando, né, com o homem, o Messias, com um cordeiro que foi levado ao matadouro. Então é muito interessante essa comparação, porque o símbolo da Páscoa é o cordeiro sendo morto e seu sangue sendo derramado,
e o sangue, a marca do sangue livrando o povo da morte. E quando a gente olha para Jesus, a gente vê a mesma coisa. A gente vê um homem sendo levado para o matadouro, porque Jesus, ele em momento algum, ele reagiu quando foi preso, quando foi levado à cruz. Ao contrário, ninguém poderia levar Jesus à cruz se ele não se entregasse. Ele se entregou como uma ovelha muda. Foi levado, o seu sangue foi derramado, e esse sangue, ele é o significado hoje da nossa Páscoa. Por quê? Porque quem tem a marca do sangue do Cordeiro, como os israelitas tinham no Egito, quem tem a marca do sangue de Cristo não sofrerá a morte. E que morte? A morte eterna. A condenação. A condenação. O lago de fogo, alguns chamam de inferno, lago de fogo, a Bíblia dá vários nomes. Mas essa morte, quem tem a marca do sangue de Cristo, é liberto, está livre, não precisa passar por ela, que é a segunda morte. Então, é uma comparação muito detalhada que o Antigo Testamento desenhou e foi como uma sombra e se refletiu no Novo É Testamento. incrível. Muito lindo. E até, né, fazendo uma tipologia, né, um cordeiro sem mácula, sem pecado, né, que morreu por nós como redentor, resgatador mesmo, que foi ali e pagou o preço de sangue, né? Então, né, talvez para alguns existem essas coincidências ou, né, mas não, a gente vê que realmente é uma profecia messiânica, né? Tudo apontando para Cristo, né? Ele pagando o preço, derramando o seu sangue. E olha que interessante, no dia de Páscoa, né? Exato. Na Não tem como mesma falar que data. é coincidência isso, né? A Bíblia é muito clara a respeito. As Uhum. escrituras são muito nítidas, né? Sim, não tem coincidência na Bíblia, né? Eu tenho um amigo que a gente sempre brinca que nas coisas de Deus não existem coincidências, existem cristocidências, né? Porque é tudo muito planejado por Deus para acontecer. Então, por exemplo, eu tenho aqui uma colinha de alguns versículos. O João Batista, que foi um grande homem de Deus, até dito por Jesus, que foi um grande homem de Deus, ele, quando viu Jesus certo momento, ele disse o seguinte, ó, João 1,29: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então veja, o símbolo do cordeiro não é só, a gente não precisa fazer um exercício muito grande para ver que Cristo é o Cordeiro de Deus, porque a Bíblia fala muito claramente. Aqui não precisa de exegese, tá, pessoal? Não, Tá claro, né? tá muito claro. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque o Cordeiro pascal lá dos israelitas tirou eles da escravidão do Egito. E o Cordeiro pascal, que é Cristo, nos tira do pecado, tira o pecado do mundo. Qual é O o versículo? versículo? João 1,29. E, Muito legal. e ainda existem outros, ó, por exemplo, em Apocalipse, capítulo 5, versículo 12, João tem uma visão de um livro selado e ninguém era digno de abrir o livro. E aí João, ele fala: digno é o cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. E somente o cordeiro era digno de abrir o livro. E que livro é esse? É o livro da vida. Só ele é digno de abrir o livro da vida. Que livro da vida é esse? É onde estão escritos os nomes de todos aqueles que têm a marca do sangue do Cordeiro. Todos aqueles que conhecem e receberam Jesus Cristo como seu Salvador. Então, isso é maravilhoso. E vou ler mais um, se você me permite. Claro. 1 aos Coríntios, carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículos 7 e 8, aqui são 2 versículos, diz o seguinte: joguem fora o velho fermento, para que vocês sejam nova massa, como de fato já são, sem fermento. Pois também Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso celebremos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento do mal e da maldade,
mas com o pão sem fermento, o pão da sinceridade e da verdade. Olha que interessante, falou de novo do Cordeiro Pascal, que é Cristo, e uma coisa que eu não citei, juntamente na festa da Páscoa, a festa da Páscoa ela também tem um outro nome na Bíblia, mas é a mesma, acontece na mesma festa, É no mesmo no período. mesmo período, é a festa dos pães asmos. E o que são pães asmos? Pães sem fermento. E por que sem fermento? O fermento simboliza impureza, o pecado que está na massa. E também o fermento tem uma coisa muito interessante que, como eles tinham que preparar a Páscoa no dia da libertação do Egito, tinha que ser tudo muito rápido. Se eles fizessem uma massa com fermento, não dava tempo de esperar a massa crescer e fazer o pão. Então, como era uma coisa muito rápida, isso também está no mesmo texto da Páscoa lá de Êxodo capítulo 12. Eles fizeram um pão sem fermento e isso ficou por estatuto perpétuo. Toda a Páscoa os Que judeus legal. fazem um pão sem fermento. E aqui o apóstolo Então Paulo não, faz não essa dava tempo de ir comparação. no restaurante, era fast food ali, ó. Pega que vocês vão sair daqui. Era igual ao McDonald's, tinha que sair tinha que comer e sair rápido, senão não dava tempo de fugir dos egípcios. Então isso é muito interessante, é a Bíblia fazendo a sombra no passado, refletindo no futuro, né? Então isso é muito lindo, muito É maravilhoso. muito lindo. Então esses dois textos aí de Coríntios e Apocalipse, ele referenda. Então nós temos essa revelação progressiva, Uhum, né, que não precisa de nenhuma exegese para a gente poder, de forma clara, apontando para Cristo, uhum. várias tipologias, né, e o apóstolo João confirmando em Apocalipse que ele é aquele que morreu por nós. Sim, sim. Então veio tudo apontando para ele e se cumpriu até hoje tudo que estava apontando para ele e agora vai continuar se cumprindo, porque tudo está acontecendo corretamente como Deus havia falado, né? Então essa visão de Apocalipse de João, por exemplo, ela é futurística. Ele viu algo que a gente ainda não viu, que ainda vai acontecer. Então, o Cordeiro de Deus está lá no passado, no Egito, está na cruz e está também no futuro, no final dos tempos. Amém. É inegável, né? É inegável. E aí, para participar dessa Páscoa maravilhosa, né? Então, voltando ao resgate, né? A gente fala de contemporaneidade, Aham. uma igreja, né? Tão secularizada, né? E se a gente não tomar cuidado, a gente, até por bom interesse, a gente vai colocando muita coisa na nossa vida que a gente vai pegando realmente aí da contemporaneidade e vai Aham. colocando. E a gente precisa parar para voltar à verdade, à ortodoxia, e entender, cara, Páscoa, ele morreu por nós, né? Sim. E aí o tema do podcast, né? Foi por você, né? Essa é a verdadeira mensagem da Páscoa, né? Se a gente pegar também, por exemplo, o dia da morte de Jesus, né? O que ele falou no dia da morte dele? Quando ele estava na ceia. Fazer isso em memória de mim. Olha que interessante. Vou fazer. É você que faz as perguntas. Mas eu vou fazer aqui uma pergunta provocativa para todo mundo que está assistindo. O cristão nos dias de hoje, ele deve então celebrar a Páscoa? Já que a Páscoa é essa festa tão linda que a gente viu suas origens, viu como ela se deu em Cristo. Lá no Antigo Testamento, Deus falou: eu deixo isso para vocês como um memorial, ou seja, memorial para fazer memória por estatuto perpétuo. Opa, então é para sempre. E aí, quando Cristo está ali na Páscoa, ele faz a seguinte afirmação: é como uma ordenança. Ele fala: fazer isso em memória de mim. Então fica aqui uma pergunta que a gente pode responder ao longo, né? Se nós devemos, como igreja cristã, celebrar a Páscoa no dia de hoje. E se devemos, de que forma? É uma provocação. Vou segurar aqui para poder, Legal. para a gente poder responder aí ao longo. Aham. Mas é muito interessante. Juninho, eu queria que você explanasse um pouco para a gente também. Então, né, comentei um pouco
né, e até uma crítica, né, você sabe que eu sou um pouco crítico também, Uhum. dessa leitura contemporânea, né, da gente absorver e colocar coisas na igreja e a gente tem que tomar realmente o cuidado de não fugir da palavra, né, Sim. de mesmo numa boa intenção, a gente sempre voltar e resgatar realmente o que a palavra diz. Uhum. Mas, falando dos dias de hoje, né, a gente tem um conceito de Páscoa diferente, né, e eu É. quando criança recebi muito ovo de Páscoa, adorava por sinal, né, minha filha ganhou na escola, queria comer, a mãe dela falou: "Não, segura aí que você não é a hora ainda não", mas como eu sei que existem várias histórias também, né, alguns Sim. predominam mais, Uhum. mas o popular hoje, né, talvez para o mundo não cristão, né, e para alguns cristãos também não é essa verdadeira passagem do Egito para, né, esse resgate apontando para Cristo, mas sim para chocolate e É. coelhinho da Páscoa. Mas como que introduziu? Como que chegou até os dias de hoje? Tá certo, vamos lá. Ah, hoje o apelo do mundo é comercial, né. Hoje a gente vive, não tem como fugir do mundo muito capitalista, onde o comércio tem ditado as regras. Então, quando a gente olha, ovo de Páscoa, chocolate, algumas coisas que se fazem na Páscoa, a gente vê um apelo comercial muito forte. Mas de onde então isso surgiu, né, de onde isso veio? Existem algumas teorias, mas a mais aceita, que eu acredito que é a real, Uhum. ela foi através de uma junção do cristianismo com alguns rituais pagãos, tá. Então como é que aconteceu? Na Europa antiga, ainda antes de Cristo, o povo germânico, principalmente, ali na região onde hoje é a Alemanha, a Polônia, aquela região ali era ocupado pelos germânicos, e eles tinham lá vários deuses, sempre foram politeístas, e é Deus para tudo, né. Ah, havia uma deusa que eles celebravam no equinócio da primavera, né, ou seja, na chegada da primavera, quando terminava o inverno, que começaria a primavera, eles celebravam essa deusa, a deusa chamada Eostre ou Ostara, né, ela tem esses 2 nomes. E nessa celebração, nessa festa a essa deusa, ainda não se tinha Cristo, não se tinha nada, não se tinha conhecimento de nada disso. E eles não tinham influência da cultura judaica. Uhum. Eles tinham esses deuses, a deusa Eostre, e na festividade dela, eles trocavam ovos coloridos. Por quê? Porque os ovos, eles tinham um significado de fertilidade e de renovação da vida. Uhum. Então veja, a primavera chegando, termina o inverno, começa a primavera. Opa, vai começar tudo florescer novamente. A Aquele paisagem vai mudar, vai sair o frio. exato, terminou o frio, vai começar, muda a paisagem, mudam as flores, mudam os frutos. Então é uma renovação da vida. Então é até bonito, né? É belo. E os ovos significavam isso. Então eles trocavam ovos coloridos, ovos de galinha mesmo, não era de chocolate. Nem havia Até porque chocolate, né? chocolate tá caro, né. Tá caro, Com a inflação que tá, então tá caro demais. E aí, Ah, esse era um dos símbolos da celebração a essa deusa. Um outro símbolo à celebração dela é o coelho, porque o coelho é mas também nessa mesma cultura. na mesma cultura, mesma cultura. Não tem nada a ver com o coelho que bota ovo, não tem nada a ver com isso. O coelho simbolizava também a fertilidade e a renovação da vida também, mas era muito mais associado à deusa, então era a deusa da fertilidade, era a deusa da primavera, era a deusa das coisas que iriam se renascer, do renascimento. Então eles celebravam ela, o coelho era o símbolo dela, e na festa dela eles trocavam ovos como presente. E aí o que aconteceu? Aquilo que acontece até hoje em todas as culturas. O cristianismo chegou muito forte na Europa, no século I. Chegou em Roma, chegou na Espanha e começou a se espalhar pela Europa muito Então rapidamente. naquele fervor ali da igreja primitiva, Isso, saiu Jerusalém, espalhou de uma maneira
gigantesca e aí Gigantesca, muito rápida, alcançou muitos países do mundo, países distantes, principalmente a Europa. E quando chega algo tão forte, tão poderoso como o cristianismo, ainda mais quando nos séculos seguintes Constantino declarou que o cristianismo é a religião do império, o império romano ainda imperava, não teve como sustentar. Então o cristianismo chegou muito forte, esses povos pagãos, às vezes resistentes a abandonar suas práticas, seus rituais, acontece aquilo que a gente chama até hoje e conhece como sincretismo. é. Então, o cristianismo chega com suas festas, porém lá também existem as festas, e bateu da festa cristã da Páscoa ser da mesma época da festa da primavera, da chegada da primavera. Por exemplo, hoje, a gente acabou de entrar no outono. Uhum. Nós estamos no hemisfério sul, Brasil, mas na Europa, hemisfério norte, eles acabaram de entrar na primavera. Então, veja, é a mesma data. A mesma data que começa a primavera, onde os germânicos celebravam a festa Aeostre, é a mesma data da festa judaica e cristã na época de Constantino. Então, como é que a gente vai lidar com isso? Dois povos no mesmo lugar celebrando festas, o sincretismo religioso. Então, se uniram, isso não foi de repente, ao longo dos séculos. Ah, tudo bem, eu aceito a festa cristã como a morte e ressurreição de Jesus. Mas vocês também têm que aceitar os nossos rituais. Tudo bem, a gente aceita a troca dos ovos aí, do E aí coelho. vai sendo inseridos alguns elementos. Agora, Exato. eu sei que não é o tema do podcast, né? A gente não vai perder esse tema tão relevante, mas se a gente não tomar cuidado, e aí eu falo de novo sobre igreja contemporânea. Sim, A gente coloca elementos que não são rituais do culto, a sim. gente leva para dentro aí até mesmo de outras religiões, né? A gente coloca lá e não, tudo é, não é. Não é, não existia e, cara, vira, né, Exatamente. uma farofa aí, né? Essa questão do sincretismo, ela é muito forte porque é um caso de aceitação, é um apelo de aceitação. Então, quando alguém chega e você quer apresentar a fé para ele, se ele chega com os antigos hábitos e você, para aceitar, você recebe a pessoa com os antigos hábitos, você corre um risco de abrir precedentes aí pro sincretismo. Isso Uhum. aconteceu, religiões afro que chegaram no Brasil, que se juntaram com religiões católicas, e hoje a gente tem uma vasta gama de santos que eram das religiões afro e agora estão na igreja católica, e vice-versa, também santos católicos estão e na igreja evangélica a mesma coisa, também acontece muito isso, existem cristãos judaizantes, existem pessoas É verdade. importando arca para dentro da igreja, importando objetos. Não é o tema aqui, mas a gente chegou aqui, né? Então, isso é uma forma de sincretismo? Sim. A mesma coisa que aconteceu lá com a Páscoa, acontece na igreja católica, acontece nas religiões afro, acontece na igreja evangélica. A Mesmo importância jeito. do cristão, né? Então, um tema que nós conversamos bastante com o pastor Bruno em um podcast sobre a importância da sistemática, talvez uma matéria fundamental, principalmente para o líder, né? Eu acho que Sim. aplica para todo cristão, né? Desde criancinha até independente né, se está chegando à igreja agora ou não, Aham. mas pastor, sistemática, história da igreja. Muito Porque você importante. vai ver que, cara, esse sincretismo, né, que houve aí entre os germânicos, né, que você comentou, junto Sim. com a gente vê acontecendo hoje também, né? Sim, sim. Também, novamente, a história ali se repetindo. Mas eu não conheço a história, como é que eu vou bloquear ali e voltar, cara, a verdadeira ortodoxia? Vai passar, vai Exato. passar. E as tentativas, as heresias, não são novas. Elas são sempre as mesmas que alguém já tentou, que alguém já, né, tentou colocar, Refutou, alguém já refutou também do lado de cá, e elas sempre voltam, sempre voltam. Então, quando alguém vem com alguma coisa, olha, eu acho que o cristianismo devia ter isso, isso. Na história da igreja, alguém já fez, alguém já pensou nisso, já foi refutado, então por isso é muito bom conhecer a história, sem dúvida. legal, legal.
Mas vamos continuar, tá legal esse papo aí Vamos sobre lá. o sincretismo aí. Então Aham. houve essa mistura, esse sincretismo, e aí eles faziam essa troca dos ovos e foi tendo ali uma mistura. Isso. Então, ao longo dos séculos, a igreja cristã começou a aceitar a prática, o símbolo ali dos ovos, do coelho, como uma prática que agora também passou a ser cristã, né? É claro que eu estou falando aqui de um ramo da igreja cristã, né? Mas isso entrou e ficou. Foram passando os séculos, isso começou a ter um crescimento muito grande e começou a virar hábito, por exemplo. Já faz um tempo que isso existe nos Estados Unidos, que na data da Páscoa, as igrejas, até as mais tradicionais que você imaginar, protestantes, eles fazem lá caça aos ovos no dia da Páscoa, fazem até. Virou uma festa muito comum, muito praticada. No Brasil, nem tanto, mas existe. Então, isso ecoou ao longo dos séculos, chegou ao século XIX, e no século XIX foi quando houve uma explosão muito grande na fabricação de chocolates mesmo. Então, se Caramba. descobriu, começou ali a se descobrir, né? O chocolate, viram que era bom e tal, e começou uma venda muito grande. Os ovos, que antes era trocado ovo colorido de galinha, alguém teve uma ideia brilhante, falou, por que não vender ovos de chocolate? A Poxa, de vai ter... galinha era mais barato. Era mais barato, sem dúvida. E você podia pegar da sua de casa, né? E aí houve esse apelo comercial, século XIX, o mundo, né, fervendo, o comércio, navios por todo lado, levando ingredientes. O Brasil é um Acho produtor de que, se eu não me engano, cacau. pegou na época ali Revolução Industrial também, né? Sim, Então, sim, economia mudando de um período aí de agricultura, os agricultores indo para a cidade, e sim. aí foi na leva. Sim, exatamente. A própria matéria-prima, o cacau, muito rico, né, no Brasil, na América. Então, houve essa mudança, entrou o chocolate na história. Então, agora é coelho, é ovo, é chocolate. E isso chegou até os nossos dias assim. E por que que isso a gente tem que ficar muito atento como cristão? Porque essa não é a mensagem da verdadeira Páscoa. É a mesma coisa que acontece com o Natal, sem entrar no mérito. Mas começou a entrar um monte de penduricalhos ali na festa natalina que se esquece o verdadeiro sentido, que é que nasceu Jesus. Perfeito. E a mesma coisa com a Páscoa. Começa a entrar tantas coisas, e as nossas crianças é o principal alvo, né? As crianças são o principal alvo do comércio, principalmente de doce, de chocolate, da Páscoa. São as crianças, então elas não querem passar uma Páscoa sem ganhar um ovo de chocolate. E isso entrou no nosso meio de uma forma tão E forte, até né? uma das perguntas, né, que eu ia te Aham, fazer e para a gente poder fomentar também, né, como que a gente poderia levar para as crianças essa verdadeira mensagem da Páscoa, sendo que na escola ela vai ter contato. Olha, filha, sim, você vai ganhar um chocolate aqui, mas, né, qual que seria uma metodologia, né? Você que é líder de jovens, por exemplo, sim. é pai, né, para a gente poder discutir qual que seria a melhor maneira, né? Ou É, será que a igreja brasileira ela tá fazendo isso? Porque para mim, Natal, Natal já foi. É muito nítido como a, a, a igreja perdeu o foco do Natal. Então é, é muita festa, é muita comida, é muito encontro de família, mas não tem a verdadeira mensagem de Cristo ali. Olha sim. e principalmente em grandes centros, cara. Então, é verdade, a gente tem um problema grande para tratar na atualidade, que é a criação de filhos com a verdadeira mensagem. É difícil você competir com o mundo, porque a televisão mostra, a escola prega, os amiguinhos. Essa é um desafio para nós que somos pais, porque é interessante para eles, né? Mas assim, o que que eu tenho visto hoje? Algumas escolas cristãs estão lutando para preservar a verdadeira mensagem
das festas cristãs. Então, a Páscoa tem que ser celebrada, de certa forma o mundo celebra, então como a gente celebra na escola? As escolas cristãs estão lutando por isso, Natal também, mas nem todos nós temos a possibilidade de colocar nossos filhos numa escola assim, uma escola Uhum. cristã. E eu vejo, Bruno, eu sou de uma geração que não pegou isso, mas gerações anteriores à minha, eu vejo pessoas hoje adultas, já ali na faixa dos seus 50 anos, com alguns traumas de infância. E que traumas são esses? Por exemplo, o pai e a mãe eram crentes, e essa criança ia para a escola, e quando tinha uma festinha de escola, o pai e a mãe falava para ela assim: "Você não vai na Páscoa porque nós somos crentes". E essa era a explicação, esse era o motivo. Você não vai no Natal na escola porque nós somos crentes. E assim, É. essa era a explicação. Então, tipo, uma criança, E acho que principalmente a época dos nossos pais, né, ali, principalmente. algumas décadas atrás, um evangelho, não sei se poderia usar a palavra duro, mas de certa forma sim, né, que talvez pela falta do conhecimento correto da Bíblia, hoje a gente tem acesso Uhum, a uma boa teologia, né, a gente sim. consegue fazer uma boa interpretação, uma boa hermenêutica, ter essa visão de contemporaneidade, Uhum, mas a gente já pegou uma igreja também que era muito, né, fechada e aí tinha sim. esse problema, né. Exato, porque você veja, a, a criança, ela vê os amiguinhos dela ir pra escola, celebrar aquela festa, ela via eles voltando com chocolate pra casa, e a explicação que elas tinham é: você não vai porque você é crente. Uhum. Então, o que que a criança pensava? Ser crente é muito ruim, porque ela não É, entendia o sentido, apesar, eu preciso dizer, que os pais eram zelosos, claro. a intenção era a melhor possível, mas esse tipo de explicação não era suficiente. E aí ficava o pai tentando preservar a criança, que é o certo, e a criança não entendendo e ficando machucada. Hoje a gente tem uma leitura diferente. Eu acho que hoje a igreja se abriu para aprender a não só proibir, mas explicar o porquê. Então, por exemplo, hoje as nossas crianças, elas vão ter na escola o convite para ir, para participar de certas festas, e eu não estou falando só de Páscoa e Natal, que ainda aí é light, né, mas, É. mas tem lá festa junina, tem lá folclore, tem tudo isso. Mas hoje os pais, eles têm um entendimento um pouco melhor quanto a Uhum. isso. Então, filho, filha, olha só, a Páscoa é isso, isso, isso. A Páscoa é sobre Jesus, é sobre o Cordeiro. Explicar que o chocolate não tem nada a ver, mesmo que você dê chocolate para a criança, mas explica a mensagem, Exato. mesmo que você, por algum motivo, ela está num ambiente desse, mas explica a mensagem, porque ela vai entender. Ela vai entender que aquilo é menor do que o que realmente significa, que é o que ela aprendeu em casa. Uhum. Então, por vezes os pais, para não deixar mesmo, alguns pais têm feito algumas coisas assim, por exemplo: "Olha, o que que você acha de naquele dia da Páscoa, ao invés de você ir para a festinha da escola, vamos sair em família, vamos fazer alguma coisa, chama seus amiguinhos, vamos junto". Então celebre esse dia com ela do jeito certo e não do jeito errado. Talvez um almoço em Um família, almoço em família. abre a palavra, olha o texto aqui, olha que legal, o que que Jesus, né, falou, né, ou Isso, pega no Antigo Testamento, olha que legal, né, como que o Deus usou a vida de Moisés para tirar o povo que era escravo, né, e faz uma analogia ali numa linguagem infantil. E exato. aí faz o quê? Dá o chocolate para mim, entendeu? Fala: "Dá para o papai o chocolate, eu vou comer o chocolate". E logicamente não vai dar, né. Não vai, criança é criança, né, não tem jeito, não tem jeito. Mas, nossos filhos são preciosidades que a gente não pode perder. Eh, Eles vão enfrentar o mundo, eles vão viver no mundo. Cristo, quando orou pelos seus discípulos, ele falou: "Pai, não os peço que os tire do mundo". Ou seja, não tem como, vai viver. Mas se viver no mundo com a mensagem cristã, ele enfrenta e passa. É verdade. Passa e fica firme, e nós vamos ter filhos, crianças melhores educadas, não só um pode ou não pode, mas sim o que é melhor, o que significa isso de verdade, para que você entenda
e viva, né? E aí A vida quando plena. chegar ali, né, faculdade, Uhum, né, a gente vai ter filhos mais preparados que vão, cara, entendi, né, e isso, oramos para que, né, tenham um encontro com Deus ali, né, a gente trilha no caminho, mas em um momento ele vai ter exatamente. um encontro com Deus ali, e aí nessa fase que é primordial, vai estar pelo menos ali instruído, né. Isso. É o nosso papel. Nosso papel é o nosso maior ministério, é a nossa família, nossos filhos, é o rebanho que Deus nos deu. Ainda mais nós como homens, a gente tem essa responsabilidade de levar para nossa casa a mensagem verdadeira. Então, nossos filhos têm que saber o que é a Páscoa, nossos filhos têm que saber o que é o Natal, nossos filhos têm que saber qual é a mensagem do Evangelho de Jesus. Fundamental, Uhum. fundamental. E ainda mais no mundo, né, totalmente aí politizado, com Sim. vários tipos de pensamento, teve algumas pessoas, né, que já me procuraram com esse despertamento espiritual. Então, Uhum. falando a ponto, por exemplo, de que o filho questionou o pai, falando: "Pai, o pai nunca teve esse um contato com uma religião, um contato com a igreja, eh, a aqui dirá uma igreja cristã, né, com o evangelho, por exemplo", ele fala: "Pai, eu não acredito em Deus, Uhum. não conheço a Deus, não acredito em Deus", e o pai chegar para ele e falar: Eu preciso, conhecer, mas eu preciso apresentar um caminho para o meu filho. Eu não Sim, conheço, mas eu", essa preocupação, né, sim. de e crianças, Ronaldo, que, cada vez mais informadas, né, cada vez mais ali, conectadas, perguntas, cara, que você não sabe de onde que elas tiram, É. né, muito bem informadas e vão questionar. E aí um outro pai também questionou, eh o questionamento da filha, na verdade, falando que, e ela já tinha opinião, ela era ateu. Uhum. Então ela chegou pro pai, o pai, na hora, falei: Preciso tomar um rumo na minha vida. Eu preciso Sim. conhecer uma religião, preciso conhecer o evangelho, né, com questionamentos para mim, porque assim, eu tô levando a minha família para algo desconhecido", e ligou realmente um sinal de alerta. Então, esse diálogo de, né, igual você pontuou muito bem, de ter esse contato com o mundo, porque é inevitável que vai ter o contato com o mundo, Inevitável. com festas, com a toda essa sociedade, essa modernidade, mas sem abrir mão ali de e aí é papel nosso, né, sem abrir mão das escrituras, a gente pelo menos fazendo o papel de realmente colocar no caminho de instrução. Exato, exato. E assim, não é difícil mostrar que as coisas estão mascarando a verdade, não é difícil. O comércio mascara a verdadeira mensagem, os doces, comidas e personagens mascaram a verdadeira mensagem. Se a gente mostrar que tudo isso é apenas um apelo comercial e nossos filhos entenderem, muito provavelmente ganhamos nosso filho, nossa filha para a mensagem do evangelho. Se mais para frente ele vai seguir ou não, tem uma hora que nossos filhos criam asas, né? E eles vão tomar as decisões próprias, mas enquanto pudermos, falar da palavra, ensinar, sem esse pode ou não pode, mas ensinar com amor, Ensinar. ensinar com carinho e vai compreender, né, a mensagem. Eu creio, eu creio. Estamos chegando próximo do fim, né, então a gente vai ter um momento aqui de a gente não pode deixar de fechar sem Cristo, né, então Verdade, falamos de toda a história apontando para ele, mas ele é a verdadeira Páscoa, né, então eu queria que verdade. você falasse a respeito disso também. No final a gente vai orar, porque esse crente é convertido, Ronaldo, né, então Esse ET é ele ora, ele convertido. tem que orar, né. Aham, A gente vai orar pelos ouvintes também, né, para que seja sim. uma bênção essa Páscoa e que a mensagem da verdadeira Páscoa chegue aos corações, é o objetivo do canal, né. Sim, sim, sem dúvida. Tá passando rápido, né, foi muito breve, mas agora voltando para Cristo, a gente tem que sempre ter em mente que Jesus ressignificou a Páscoa. O judeu até hoje crê na Páscoa como ela começou, lá do Egito. Mas nós cristãos tivemos uma revelação muito maior. Quando Jesus Cristo foi para a cruz, ali estava o nosso Cordeiro Pascal,
Ali foi derramado o sangue que marca as nossas vidas e nos livra da morte. Ali, na mesa, Jesus mostrou qual é a verdadeira Páscoa que ele queria. Então aqui fica aquela pergunta provocativa que eu fiz. O cristão deve então celebrar a Páscoa nos dias de hoje? E a minha resposta é a seguinte: não do jeito que é pregada, mas do jeito que Cristo ressignificou. Então, como que Cristo ressignificou? Como um memorial. Então, quando nós tomamos a ceia e participamos do corpo e do sangue, ali nós estamos fazendo memória do Cordeiro, da morte, do sacrifício, da ressurreição. Então, ali nós estamos celebrando a verdadeira Páscoa. Como que ela é celebrada? Em comunhão de família, como era desde o início. E que família? A família de Deus, a igreja. Quando a igreja celebra a ceia do Senhor, a igreja está celebrando a Páscoa do Senhor, porque é o mesmo significado, fazendo memória da sua morte, do seu corpo, do seu Uau. sangue. Quando a igreja come e bebe do sangue de Cristo, é como se estivesse comendo do Cordeiro Pascal E com os irmãos, né? Era com os discípulos e com os nossos irmãos, né? com os irmãos. E celebrando o quê? Enquanto os judeus celebravam a saída e libertação do Egito, da escravidão do Egito, nós celebramos a saída, a libertação do pecado, daquilo que nós éramos. A Bíblia diz que nós andávamos em trevas, até que vimos, né, aquela resplandecente luz. E essa luz é quem? É Cristo Jesus, é o Cordeiro Pascual. Então, não podemos perder de vista o que significa a Páscoa, que é a morte e ressurreição de Jesus levando consigo todos os nossos pecados. E assim celebrar esse dia, não como o mundo prega, mas como a verdadeira mensagem apela para a gente fazer. Amém. Tremendo, tremendo. E celebrar com alegria, né, Com Ronaldo? Com alegria. alegria, com regozijo no coração de que ele pagou o preço por nós. Sim. E glória a Deus, graças a Deus, a gente somos salvos pelo sangue do Cordeiro, Uhum. pela graça e misericórdia dele. Então é motivo de comemorar, celebrar realmente com os irmãos. Sim, não precisamos mais sacrificar cordeiro, porque o cordeiro já foi sacrificado, é Jesus Cristo. Não precisamos de nenhum amuleto ou O sangue já foi objeto, derramado. sangue derramado. Só precisamos crer e celebrar esse dia. E a igreja, algumas igrejas são resistentes a isso, né? Eu não estou dizendo que todas as igrejas têm que fazer teatro na Páscoa, ou não é nada, não tem nada a ver com isso. Mas sabendo que o mundo parou nesse feriado, não é dia útil, as pessoas não estão trabalhando, que está todo mundo em clima de festa, de feriado, sabendo disso, a igreja não pode deixar de pregar a mensagem. Porque muitas igrejas ficam receosas, falam, mas a gente não comemora Páscoa, então não prega. Mas eu acho que tem uma porta aberta, tem uma oportunidade. As pessoas estão comendo ovo de chocolate. Então, por que não falar da verdadeira mensagem? Por que E não fazer uma pregação? Por que não anunciar a com verdadeira certeza. mensagem? E as pessoas estão se perdendo, né? Então, esse exemplo das crianças, né? Não tô, lógico, a comparação é totalmente diferente, Sim. mas não tá tendo conhecimento do caminho de que Cristo morreu para poder te salvar. Da Verdade. condenação, de um caminho, cara, que você vai bater ali com a cabeça. E outras pessoas estão morrendo pela falta de conhecimento do evangelho, Uhum. né? Morrendo ali realmente sem conhecer a Cristo. E você tem uma data dessa, uma oportunidade dessa, e não fala, Exato. tá jogando fora. Tá jogando fora. A gente tem que anunciar. A Bíblia fala pra gente anunciar a tempo e fora de tempo. Então, que tempo mais propício, né? Não é esse do feriado da Páscoa para falar. E eu não estou dizendo, tem igrejas cristãs que 40 dias antes já começam a falar da Páscoa. Faz 40 dias, depois na semana começa a fazer rituais, celebra o domingo antes, celebra a quinta, a sexta, o sábado, o domingo, vem revivendo os momentos de Cristo, Uhum. né? Não estou dizendo que isso é necessário, porque algumas coisas não são necessárias,
Mas por que então a gente não aproveita também esse tempo e anuncia a mensagem? Cristo morreu pelos pecadores. E quem não é pecador nesse mundo? Todos nós. Então, Todos a nós. Páscoa significa a nossa salvação. Páscoa significa um recomeço. Páscoa significa uma nova oportunidade da gente viver e vida plena em abundância, como Cristo Jesus quer nos dar. Amém, amém. Então acho que o título veio a calhar, né? Foi Sim, por você. Ronaldo, obrigado, né? A gente vai orar. Esse amém. crente é convertido, né? Então vamos orar, orar. Mas obrigado de antemão por tudo. Eu que agradeço. Uma Palavra honra. maravilhosa. Mas vamos orar, né? Para que todos tenham uma boa Páscoa, para que essa mensagem chegue ao coração dos irmãos aí. Amém. Né? E se você está nos ouvindo aí de casa, e eu creio que essa palavra de alguma maneira chegou no seu coração e que você saiba que Cristo morreu por você. Essa é a verdadeira Páscoa. Ele morreu, ele ressuscitou, ele pagou o preço pelos seus e por nossos pecados, para que você tenha vida eterna. E basta você crer, entregar a sua vida a Cristo, ele fará coisas maravilhosas. Amém. Amém? Vamos orar? Vamos. Em agradecimento por tudo, Senhor, meu Deus, obrigado, Senhor, por este momento, por este bate-papo. Sim, E, Senhor, Deus. por essa ministração que o irmão Ronaldo trouxe. Sabemos, ó Pai, que o Senhor é o verdadeiro Cordeiro Pascal, Senhor, Sim, que morreu Senhor. por nós na cruz do Calvário, para que tenhamos a vida eterna. Senhor, abençoa todos os nossos ouvintes e que essa mensagem do Evangelho chegue a corações, ó Pai, que nós nem conseguimos imaginar. Amém. Agradeço por essa rica oportunidade, Senhor. Muito obrigado, Juninho. Eu que Obrigado agradeço, mais Bruno. uma vez. Amém. Que Teremos mais Deus, oportunidades aí. eu espero que sim, que Deus continue abençoando, que venham muitos episódios aí edificantes para nós. Assistir os primeiros, foi uma bênção. Que esse aqui alcance muitas pessoas também. Já quero ver os próximos. E sempre que eu puder e você me convidar, eu Será venho para a gente bem-vindo. bater um papo. Teremos. Amém. Obrigado. Obrigado.